Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas dos mais diferentes áreas e segmentos da nutrição com entrevistas com renomados nomes da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas nas redes sociais, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre nutrição no futebol profissional. E para isso convidamos, não teria nem muita escolha, não? Uma grande profissional da área, a doutora Mites Stancanelli, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Mites, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Eu que agradeço. Imagina vocês me convidarem ao canal Conexão. E eu tenho visto, né, quando você passou para mim, falei, não, deixa eu assistir o pessoal, e assim, gostei bastante, achei bem interessante, parabéns pela iniciativa, junto com a Marli. Então, estou aqui para poder discutir um pouquinho sobre o esporte, nutrição esportiva. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Mites Stancanelli, né? Ela é nutricionista, é especialista em fisiologia do exercício, é mestre em biologia funcional e molecular, foi responsável pelo departamento de nutrição em diversas equipes, né? Dentre elas a ADC Bradesco de Esportes, o Grêmio Osasco e Osasco Futebol Clube, o Vôlei a Mil de Campinas, a Associação Paralímpica de Campinas de Natação, a Associação Atlética Ponte Preta e Red Bull, foi nutricionista da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, tanto na categoria adulta e base, docente, né, em cursos de pós-graduação. Em 2015, né, foi coroada assim, pelo Conselho Regional de Nutrição da terceira área, né, com o prêmio, né, de nutrição esportiva, né, o prêmio Eliette Salomão Tudisco, né, e atualmente é coordenadora de nutrição na Sociedade Esportiva Palmeiras e diversas outras empresas, clubes, né? Bastante coisa, hein? Que experiência, que vivência. Parabéns, doutora Mitz. Obrigada. Eu que agradeço toda essa caminhada. Eu sempre vou agradecer as pessoas que me ajudaram, que se envolveram e acreditaram no trabalho da nutrição esportiva. São, acho que, 28 ou 29 anos já. E hoje também a gente trabalha no CPB também, que é o Centro Paralímpico de São Paulo. Então, são várias modalidades, e eu entrei de cabeça, Paulo, entrei de cabeça. Assim, quando eu me formei, eu fui de cabeça e não parei, né? Então, às vezes você tem os ônus e os bônus, né? Mas eu fui de cabeça nisso, trabalhava assim, quase que 24 horas por dia. Agora, você só faz isso, né, porque você gosta, porque você quer, né, quer desenvolver, quer aprender, né? Então, por isso que tem tudo isso, né? Eu trabalhei desde o golfe, do golfe, até golfe, eu fui trabalhar tênis de mesa. Então, passei por muitos, o vôlei feminino. Então, são muitas diferentes desportos. E isso, Abordagem. abordagens, isso enriquece, olha, enriquece muito. Inclusive, hoje, né, até por estar em alguns clubes com uma eficiência muito grande, com uma capacidade muito grande mundial, inclusive, quer dizer, se eu não tivesse passado por tudo isso que você falou do currículo, não conseguiria trabalhar de forma a gerar valor agregado. Então, você fala, nossa, que currículo, tudo mais, é bem isso aí mesmo, vai, e viaja, e vai, e volta, e fica de madrugada em concentração, e volta, e vai para trabalhar com feminino, e trabalha com masculino, e trabalha com crianças, natação, triatlon, e por aí vai. Então, foi isso aí, esses 29 anos está aí, você falou um pouco.
Por exemplo, percebendo esses 29 anos atrás, né, como surgiu sua paixão pela nutrição esportiva, assim? Qual foi a sua percepção que você tinha na área na época de sua graduação, há 29 anos atrás? Assim? Pô, 29 anos atrás, né? Quer dizer, o que acontece é que teve um link aí, tá? O link foi que eu jogava, eu sempre joguei. Eu ia fazer educação física, estava na veia, tá? Estava ali no olho, estava no sangue. Eu joguei, né, desde o sub-13, joguei basquete, joguei armadora, né? Porque o pessoal me conhece, sou baixinha, então, armadora, mas jogava pra caramba mesmo, entendeu? Eu era forte pra caramba, marcava bem, enfim, questão do basquete. E aí fui desde o sub-13. E num determinado momento, a minha irmã, ela fazia um técnico de enfermagem. E ela falou assim para mim, ó, não faz um colegial normal, na época colegial, né? Aí ela fala, faz um colegial, tem um curso técnico de nutrição. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Aí falei, pô, deixa eu fazer, né? Pelo menos um técnico, vou trabalhar, depois faço a faculdade de educação física. E aí fiz o técnico de nutrição, gostei muito dos professores ali na Carlos de Campos na época, né? Você começa a perceber, ter responsabilidade, enfim, fui trabalhar em UAN. Aí ganhava minha grana, ganhava meu dinheiro e fui e queria fazer educação física na faculdade. Mas aí, num dos locais que eu trabalhava na época, na Sodexo, uma empresa que estava nova, entre aspas, no Brasil, trabalhei lá um tempo, e aí uma psicóloga me desafiou a fazer a universidade, né? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer a universidade. Aí fiz a universidade, falei, depois eu faço educação física. E aí fiz a universidade na São Camilo, gostei muito, me envolvi pra caramba, gostei dos professores, a coisa aconteceu. E aí eu fui trabalhar num hospital. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar num hospital. E aí, trabalhando nesse hospital, conheci um médico, né? E eu era, né, na época, bem nova, coisa e tal, conheci esse médico e fui trabalhar, rasurei a prescrição dele, falei assim, você está falando de BCAA, né, aminoácidos ramificados, coisa e tal, na época era extremamente novo, e eu falei assim, não é isso que você está falando, eu escrevi em cima, aí ele foi lá na cozinha prestar contas comigo, né? Aí ele amou, ele gostou, ele falou, só não faz mais isso, você não pode rasurar a minha prescrição. Eu falei, pô, você tem razão. E aí ele falou, vem trabalhar comigo. Aí fui trabalhar com ele no basquete masculino, né? Na época, o basquete masculino, ali, esqueci o nome do clube, fica ali perto do Ibirapuera, coisa e tal, né? E fui trabalhar com ele. E aí, dali em diante, eu já tinha ideia de trabalhar um pouco na faculdade, de falar, acho que eu vou passar nutrição para o esporte, coisa e tal. E ali eu fui aprendendo, né? Então foi o link que foi porque eu jogava, eu falava assim, quer saber, eu vou unir a alimentação com o esporte. Aí não sabia da missa metade, né? Claro, a gente vai aprendendo as coisas, e por aí foi. E aí estou até hoje, sem parar. E a facilidade de encontrar cursos com essa temática era bem difícil na época, né? Teve que fazer link, mas não era voltado à nutrição, né? Era um curso direcionado Não. a outra área, né? Sim, o que acontece na época é que tinha cursos nas universidades, principalmente na USP, em São Paulo, né, com alguns profissionais que trabalhavam a bioquímica do exercício. Era muito diferente do que, de fato, você trabalhar com a nutrição esportiva de uma forma holística, coisa e tal, e como você vai melhorar o estado nutricional e os aspectos sensoriais, fazer a pessoa ingerir alimentos diferentes. Então, é muito diferente, né? Mas, na época, eu fiz, acho que todos os cursos que apareciam eu fiz. Eu fiz curso de nutrição enteral e parenteral, fiz curso de administração hospitalar, fiz curso de bioquímica do exercício na época. Olha, todos os cursos que apareciam, que eram pós-graduações de 2 anos, eu fazia, porque isso vai ajudando a você abrir um pouco mais a visão, né? E aí, no caso da nutrição para o esporte, vinculada, eram cursos voltados à bioquímica do exercício. Tanto é que quem falava de bioquímica do exercício, na época, ficou um deus, né? Deus, era Deus aqui, então a pessoa lá no céu... A informação era pouca, é verdade. Era pouca. Então, era livros era pequenos, ali, né? Livros pequenos.
Então, ali naquela época, os Estados Unidos, Europa, aqueles caras já estavam ali, sei lá, uns 8, 9 anos à frente da gente. Então, quem tinha comunicação fazia tudo isso. Então, na época, era isso. Eu fazia tudo. Fiz curso pra caramba. Esse currículo aumenta aí. Ou seja, o que é verdade, é uma dica que a doutora Mitz deixa, na curiosidade, né? Ah, Buscar curiosidade. conhecimento. Nunca um conhecimento é perdido, né? Inclusive, numa dessa, né, o meu mestrado na Unicamp, que foi voltado ao caldo de cana, eu trabalhava na Ponte Preta e também no Guarani, trabalhava nos dois clubes que eram rivais, né? Mas os dois presidentes sabiam, então tá tudo certo. E eu ia e vinha para lá e para cá e comecei a usar o caldo de cana, isso na década de 90 já. Né? E implantei o caldo de cana no consumo durante os treinamentos, às vezes pós-treino e tudo mais, porque de vez em quando eu via alguns artigos científicos e comecei a fazer isso. E aí uma professora da Unicamp que fazia uma ação dentro da Ponte Preta me chamou para fazer o mestrado, que ela queria ver porque o pessoal lesionava menos. Então, quer dizer, a gente já fazia a ciência ali sem saber que era ciência, coisa e tal. Então, tudo isso ia acontecendo porque você vai abrindo, né, a visão de ir e vir, né? Tudo que você vai fazendo vai agregando no seu conhecimento. A gente chama isso de competências. Você vai aumentando as suas competências, né? E aí você começa a criar. E isso é muito legal. Já estou dando até as dicas para o final. Com certeza. Por exemplo, como é conviver semanalmente com atletas de alto performance no futebol e outras modalidades assim esportivas? Olha, é muito desafiador, porque os atletas de alta performance, aqueles atletas que, na sua forma holística, tem que estar tudo em alto nível, né? Seja o corpo, seja o metabolismo, seja o nível de treino, seja em casa, o que você vai fazer na rua, as decisões que você toma, tudo é para alta performance, tá? Então, você tem pouquíssimo desvio assim para você errar. Então, trabalhar com uma pessoa de alta performance significa que você tem que ser de alta performance. Entendeu? Então, significa que você precisa realmente atender às necessidades que requer a alta performance. E não só atender, mas também desafiar dentro da sua área. Então, você precisa desafiar a pessoa que necessita, né, do seu alimento, do seu suplemento, enfim, você precisa desafiar várias situações para que ela possa alcançar alta performance. E aí eu volto dizendo que não é só... Eu acho que eu falei isso uns 25 anos. Não, vou tirar. Uns 10 anos para frente. Eu venho falando isso, que não é, obviamente, só o suplemento, que hoje todo mundo é levado, né, ou muita gente é levada de uma forma a acreditar que a suplementação vai fazer a diferença. Né? Não é que faz a diferença, pode dar um estímulo diferente, mas precisa ter a base. Então, a alta performance requer uma estrutura em várias áreas, não só para atender as necessidades, mas também para você aumentar o valor agregado daquela situação. Porque se o cara que está nos Estados Unidos ele já tem isso, tá certo? Você vai ter que fazer esse cara aqui também melhorar a sua condição. Então, é uma competição muito grande. Então, é assim que eu vejo trabalhar com uma pessoa de alta performance. O pessoal tem muita responsabilidade. É o trabalho deles, né? É aí que está a diferença de um atleta para um praticante de atividade física, né? Sim, óbvio, ele ganha para isso. E assim, e tem outros cenários. Você tem o cenário de muito dinheiro, que envolve todo o processo. Você tem o cenário de mexer com emoções. As emoções elas vão para o céu e caem, pode ser no mesmo dia.
né? Você tem que dar força para um atleta que, de repente, ele deu uma queda ali na emoção. Então, você precisa também ter uma competência e uma capacitação diferenciada para trabalhar com atleta de alta performance. Eu tenho alguns atletas, né, feminino, por exemplo, um atleta feminino da seleção de vôlei, né? Eu tenho uma atleta que ela se conhece assim nos mínimos detalhes. Quer dizer, qualquer coisa que eu fale para essa atleta que modifique para um lado ruim, não é bom. Ela se conhece tanto que eu preciso conhecê-la tanto quanto ela se conhece, ou talvez até mais. Então, é assim trabalhar com atleta de alta performance. E uma troca, né? É uma troca. É uma troca. E outra, o atleta da alta performance que busca competições, ganhar competições ou medalhas olímpicas, tá? É 24 horas. 24 horas. Então, você tem que estar disposto às 24 horas. Né? Pô, Mirtz, mas você tem certeza? Tenho. Por isso que quando eu estou com a minha família, ou com os amigos, coisa e tal, é qualidade. Porque eu não consigo ficar em quantidade. É qualidade. Olha, estou aqui, vou tocar meu violão, gosto de tocar violão, vou tocar meu violão, vamos cantar, tudo. Olha, foi uma emoção maravilhosa ter ficado com a família e ter ficado com os amigos. Entendeu? Então, é nisso que a gente vai tendo que se arrumar, sabe? É uma área muito invasiva para quem não ama e está atuante, né? Tem que ter essa percepção, né? Uhum. Então, talvez seja esse conhecimento que muitas pessoas não têm, tá? E que a carreira vai dando suporte a entender. Então, eu costumo dizer que o mínimo, Paulo, o mínimo, eu vou fazer só isso nesse cenário aqui, só isso. O mínimo é o bom para você, porque você vai adquirindo conhecimento, habilidades para você trabalhar com pessoas, habilidades para você conseguir entender quais são as capacidades que estão sendo regidas naquele desporto, né? Enfim, você precisa ter esse conhecimento. Então, o desenvolvimento da carreira é a alma do negócio. Não dá para ter curiosidade nesse meio. Não dá para ter curiosidade. Você morre no meio, você morre no meio. Eu digo que se você vai ter um escorregão aqui, um escorregão ali, os caras matam você. Aí você morre no meio do caminho, tá? Porque precisa ter o desenvolvimento de competências, de habilidades, de conhecimento, tá? Tem muita gente que quer estar no meu lugar hoje. Novos, às vezes até caminho, né? recém-formados. Dessa continuação, o trabalho que faz, né? Por exemplo, como a tecnologia da suplementação ajudou na área esportiva? Porque foi um boom de crescimento de uns anos para cá. Acho que a doutora chegou a acompanhar o início da suplementação no esporte, né? Porque se a gente parar para pensar nos anos 80 e 90, não tem esse share, esse mix de produtos, de oferta de suplementação que tem hoje, né? Não tem. Na época, eu acompanhei, sim, né? Os primeiros suplementos, não, óbvio, na época, sim, claro que já tinha, mas não era tanto, mas eu peguei o começo do boom, né? Então, a suplementação, na época, era uma coisa, eram cápsulas enormes, né? Você tinha cápsulas, você precisava tomar uma dose, você precisava tomar 12 cápsulas, que não passava nem na minha garganta, né? Você não passa na garganta. Você tinha isso, você tinha sei lá, às vezes um aminoácido líquido que tinha um sabor que, pelo amor de Deus, ficava com aquele resíduo de metal, né? Quer dizer, mas as pessoas, é óbvio que era vendido ali, né? Tipo assim, olha, gente, isso aí, não preste atenção nisso. Se você engasgar, morrer, não tem problema. Se você ficar com resíduo, também não tem problema. O legal é que você vai ter tudo isso daqui. Aí vem uma cartilha de que você ia ficar mais forte, que você ia ficar mais definido, que você ia ficar mais um monte de coisa ali, né? Então, eu vivi essa época.
Né? Mas então, fala assim, vou tentar tomar um. Não, mas não é um, são 12. Então, você tem 12 pastilhas desse tamanho, você tem que tomar para dar a dose. Olha como a tecnologia, nesses anos, ajudou muito, né? Hoje você vai em loja de suplementação, tem shakes, tem coisas com um verdadeiro doces, né? Com variedade de sabor, variedade de... Até manipulados hoje em dia tem, né? Tem, claro. Quer dizer, então, dessa época que era isso, né? Hoje você já vê, você pulou aí 29 anos, 30 anos para frente, é bem isso mesmo. Então, você tem hoje, por exemplo, sabe, empresas, né? Muito boas empresas em mercado, que está entendendo que você precisa tomar 6 meses um suplemento, 8 meses. Como é que você vai tomar 6 meses um suplemento de um sabor químico, de um sabor que não é um sabor de uma fruta, não te gera um prazer? Então, assim, mas muitos atletas param no meio do processo. Vai tomar uma semana e fala, não aguento mais. Então, assim, a tecnologia, ela melhorou, tentou melhorar, tem tentado melhorar sabores, tem tentado melhorar doses, né? Quer dizer, você não tem mais uma dose, 12 cápsulas, quer dizer, melhoraram isso, melhorou dose, melhorou nível de absorção. Então, você tem tecnologias hoje, né, para melhorar o nível de absorção, né, o tempo que pode ficar sendo liberado no seu corpo. Então, a tecnologia vem trabalhando em cima disso, né? Vem trabalhando diminuindo, por exemplo, a doçura, né, de suplementos, por exemplo, em pó, né, com frutas, né, ameixa, às vezes maçã. Então, você tem outras habilidades dentro da suplementação. Né? Começaram a trabalhar o sensorial, né, que era a maior crítica, né? Teve a escuta, né? Só que a gente tem um detalhe muito importante nisso, tá? Que a gente fala de alta performance, o metabolismo de alta performance, ele é muito refinado, né? Então, ele tem uma atividade muito, muito intensa, muito adaptada, tá? Então, o que acontece? Quase todos os suplementos hoje têm uma lista de vitaminas, de minerais, enfim, para você diferenciar um suplemento de outro. Então, às vezes, quando você toma por um período maior, você pode até aumentar, né, o nível de vitaminas e minerais além do que é recomendado. E isso pode levar até um cansaço. A pessoa levar o metabolismo da pessoa a um cansaço, a um nível de recuperação mais dificultado, coisa e tal. Então, tem muitos detalhes hoje nas questões de suplementação que, para eu diferenciar meu suplemento do seu, eu vou pôr um negocinho ali. Então, eu tenho atletas hoje, por exemplo, que tomam alguns suplementos que às vezes tem um nível, por exemplo, de vitamina B12 super alto. Às vezes um nível de vitamina B6 extremamente alto. Na hora que você vai ver, eu estava tomando tal suplemento. Então, você também tem que evitar isso. Porém, a tecnologia, eu não tenho dúvidas, né? E todo mundo não tem dúvidas, a gente sabe que o pessoal está trabalhando intensamente para melhorar essa absorção, tempo de exposição ali no metabolismo, aspectos sensoriais, tá certo? A ação de um nutriente específico, de repente, para um aumento da atividade neural, e por aí vai, né? É sistema imune. Cabe o Nutri ter esse conhecimento, essa capacidade de conhecer, saber a hora certa de prescrever, se há necessidade de prescrever para aquele atleta, né? Por isso a capacitação, a curiosidade de estudar, né? Eu dou um exemplo, talvez um exemplo aqui. Olha, você vai ter alguns suplementos ali que estimulam o sistema imune, que você aumenta a capacidade do sistema imune, tá certo? Quer dizer, num atleta de alta performance, que horas que você vai usar isso? Quer dizer, eu vou usar isso o tempo todo, né? Quer dizer, eu vou fazer um blend de suplementos que melhoram o sistema imune, mas eu preciso que ele fortaleça o sistema imune sem esse blend de suplementos. Entende? Então, eu preciso que o sistema imune seja levado ao estresse e à supressão maior que a gente possa ter. Então, isso que você falou é muito importante, isso serve para muitas coisas.
né? Quer dizer, o que se quer no treinamento e o nível de alimento, que aí vem tudo isso, né? O que você vai trabalhar com ele, nos diferentes lugares que ele está, para que a gente tenha um nível de ação do alimento, que não seja nem muito maior do que aquela situação que a gente quer chegar e nem muito menor. Então, você trabalhar esse refinamento, assim, você precisa estar bem organizada nos seus pensamentos, de onde você vem, para onde você vai, o que você quer fazer, e juntar isso junto com a equipe interdisciplinar. Por falar em equipe interdisciplinar, existe essa equipe para o acompanhamento do jogador no clube? E o que é discutido nessas reuniões, né? E o que o nutricionista ele deve se atentar de informação que ele pega nessas reuniões para lapidar o seu trabalho? É boa pergunta, hein? Eu, olha, nesse tempo todo, em alguns momentos, sim, a gente tinha discussões com a equipe interdisciplinar, às vezes discussões específicas ali, né? Então, só uma discussão com a equipe, então na seleção de basquete tinha, na seleção de vôlei também, muita troca feminino. Então, a gente discutia assuntos assim, que era da própria área, ponto. Tá? Então, isso é uma atividade só interdisciplinar, cada um fala o seu, o que está acontecendo com tal atleta, e eu vou, então, diagnosticar e intervir, ponto. Tá? Hoje, a gente mudou um pouco isso. Então, hoje, nos lugares que eu trabalho, que eu estou, né, presente, a gente tem um trabalho transdisciplinar. O que significa isso? O educador físico, fisiologista, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, outras áreas que trabalham diretamente com o atleta, podem dar sugestões na tua área. Podem dar sugestões, porque tem o conhecimento também para isso. Tá? Não é que vai determinar, mas podem dar sugestões. Então, veja, hoje nas nossas reuniões transdisciplinares, nós pega um atleta e coloca ele, aí você vai pôr isso para todos os atletas. Então, você coloca ele na trilha. O que significa essa trilha? Olha, esse atleta, ele está cansado. Tá? Bom, o que ele vai fazer ali na fisioterapia? Ele vai fazer um trabalho na fisioterapia que vai ter uma ação de 20%, 30% já de melhora desse cansaço dele. Um exemplo. A medicina vai entrar com alguma coisa que vai fazer 20%, 30% também. A fisiologia vai fazer um controle de cargas que já vai melhorar 20%, 30%. Mirtz, o que você pode fazer? Não, então eu vou trabalhar nesse quesito, né? nesse recover de glicogênio, nesse recover de sistema imune, nesse recover de sistema neural. Então, eu vou trabalhar isso, que vai dar um percentual. Então, o que eu entendi antigamente? Que eu achava que a nutrição ajudava, que só precisava ser nutrição, sono e treino. E não. Então, a parte transdisciplinar, ela mostra para mim que todas as ações dão um percentual de recover, por exemplo, de um atleta. E que eu entraria com uma atividade também que poderia ajudar. Então, todo mundo sabe. Então, o que a medicina deu ali, eu não preciso dar. Se a medicina deu um complemento que já vai ajudar a ele se recuperar, pode ser que eu não dê. Ou se ela dá um medicamento, eu vou dar um suplemento diferenciado, né, que contribui com esse medicamento, coisa e tal, e por aí vai. Então, o trabalho transdisciplinar é a junção de todas as ações que vai beneficiar o atleta. Então, eu não preciso entupir o atleta de coisas para eu achar que só a nutrição, um monte de suplemento vai recuperar ele. Não, nós temos várias ações ali que vão fazer isso. Entendeu? Por exemplo, como deve ser feito o planejamento do cardápio, da alimentação do atleta no clube, né?
Tem alguma adaptação, porque geralmente o Nutri tem que fazer no dia de um jogo ou na semana de uma disputa de final? Tem uma adequação Olha, que faça? a boa pergunta também. Existe sim, claro, porque dentro, né, dentro de um lugar que você controla, então você tem controles dentro de um lugar, um local que você controla mais as ações, e você tem locais que você não controla as ações. Então, dentro de onde a gente consegue controlar, tá? Por exemplo, eu tenho toda a parte de alimentação, essa parte de alimentação no controlado, aonde o tempo que o atleta fica dentro do local, tá? A gente vai dar ali, chega a dar 1.000 refeições diferentes, preparações diferentes em 24 horas. Chega, às vezes, 500, às vezes 800 preparações, contando com tudo, até com a açucarzinha que tem ali. Estou contando com tudo. Então, olha a ação que isso pode ter no atleta, tá? E ele consome 5 refeições por dia. Chega a consumir 9, contando com treinos. Então, a gente tem os complementos pré, intra, pós, noturnos, diurnos, e por aí vai. Então, é uma ação muito grande. O profissional, né, ou pelo menos eu, tenho a noção do que está acontecendo no cenário pelas reuniões transdisciplinares. A gente tem reuniões todos os dias. Então, a gente tem noção do que acontece no cenário e a gente tem noção de detalhes aonde a gente quer chegar. Então, vou dar alguns exemplos. Sei lá, começo do ano, eu vou fazer um cardápio ou esse cenário inteiro de alimentação, eu vou fazer mais fit, porque a gente tem um cenário dos atletas. Pode ser que nas finais de alguns campeonatos eu faça um cardápio, ou seja, quando eu falo cardápio, é todo o cenário de alimentação mais potente. Pode ser que eu faça mais potente. Pode ser que eu faça, dentro de um cenário de alimentação, muito mais desbalanceado para carboidrato. Pode ser que eu faça num cenário de alimentação muito mais desbalanceado para proteína, aumentando os níveis proteicos. Pode ser que eu faça um cenário muito controlado em hidratação. Isso vai do começo ao fim, mas tem momentos que tem que ser muito mais controlados em hidratação. Tem momentos que eu faço uma desintoxicação. Então, tem semanas que eu mudo todo o contexto alimentar para desintoxicar. Tem momentos que eu mudo todo o cenário para recuperar. Então, o andar da carruagem de cardápios, ele é muito refinado. Para isso, você precisa ter método de trabalho. Esse método eu desenvolvi ao longo da carreira. Eu tenho um método de trabalho, tenho um processo de trabalho. E isso vai desde treinamentos com todos os que estão envolvidos comigo e entrega dessas pessoas. Não dá para ter nenhuma pessoa que queira lesar o processo. Essa pessoa cai fora. Então, é tão sério que o processo precisa ser tomado posse por todos. Então, os cardápios, ao longo do ano, eles mudam de acordo com o contexto. Tá? Então, quando você pega... Mirtz, mas você tem várias pessoas, sim, e dentro dos contextos de cardápio, as pessoas ou os atletas são orientados de acordo com o que precisa. Então, por exemplo, eu posso ter um cardápio mais fit, tá certo? Então, o cenário da alimentação, naqueles 3, 4 dias, 5 dias é fit. Porém, eu tenho um atleta que precisa aumentar o carboidrato. Então, eu faço a periodização de carboidrato com ele. Então, eu sei o quanto ele precisa de gramagens de carboidrato, a experiência na vida me deu isso. Então, eu olho para aquilo, eu vou falar, põe aí 200 gramas de tal alimento, põe mais 100, põe mais 30 gramas, põe mais e termina o dia.
Porque você vai entrar jogando amanhã, eu sei que você vai jogar amanhã. Entendeu? Então, eu sei que você vai jogar amanhã. Então, nós vamos manter o peso 2, 3 dias antes, depois nós vamos fazer uma periodização de carboidrato para você aumentar e você vai aumentar o peso, mas não liga. Então, tem isso dentro de um momento fit. Então, tem os individualizados. Tá? Então, esse é um trabalho, quando você chega nesse nível, todo mundo tem que acreditar no que você está falando. Todo mundo, inclusive a gestão do clube ou de onde você está trabalhando. Precisa acreditar, né? E se você me permitir só mais uma colocação aqui em relação a cardápios, por exemplo, eu tenho um atleta, a mesma atleta no vôlei, ela precisa manter o peso dela. Se ela aumentar 200 gramas, ela tem problema no joelho, então o joelho vai doer. Maravilha, a gente manteve, ela já se conhece, manteve todo um padrão alimentar, coisa e tal, preparando para as Olimpíadas que teve agora, 2021, né? Para quem vai escutar esse nosso áudio daqui uns 5 anos, então 2021. Então, o que aconteceu? Ela pegou e ela mudou, por exemplo, o iogurte dela. Aí ela aumentou de peso. Aí a gente tentou, nossa, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente deu lá um cardápio mais blindado ali, uma coisa mais fechada para ela polir, coisa e tal. E aí ela pegou e por ela mudou o iogurte dela. E o iogurte dela tinha um balanceamento diferente do que a gente queria. Então, um pouquinho que tinha de mais nutrientes ali, macronutrientes a mais, aumentou o peso dela. Então, o refinamento, o que você vai trabalhar com um atleta de alta performance, você precisa, ele precisa ter muita segurança no que você está fazendo e no que você está falando. E quando você muda um cardápio assim, quando você trabalha num cenário desse jeito, a minha colocação é a seguinte, vou perguntar isso para você, Paulo. Você gosta de jiló? Não, então acertei, poderia ter me ferrado nessa, você ter falado, eu gosto, aí eu tinha que falar, qual você não gosta? Beleza, você não gosta de jiló, que é o que a gente escuta, não gosto de jiló, tá? Legal. Imagina eu ter que fazer você comer jiló porque eu mudei o contexto alimentar. O atleta, ele tem padrões de comida na cabeça dele, de vinda de anos. Familiar, e que, por sinal, cultural, né? Exato. Cultural, tá? E que, por sinal, muitos da nossa profissão, né? Eu também passei por isso e hoje mudei minha cabeça, mas muitos fechou o cardápio, por exemplo, no futebol. Não tinha nem feijão, numa década atrás aí. Mas é bom saber um pouco dessas histórias. Não tinha feijão, era purê de batata e franguinho e acabou. E aí, para finalizar isso, o que acontece? O atleta, ele vem com esse padrão cultural. Ele não tem maturidade no paladar dele, não tem adaptações de sabores, não tem. Então, imagina o quanto isso é difícil fazer essas mudanças durante um ano e diferentes fases para um clube ou para uma pessoa. Por isso que ela precisa acreditar, você tem que ter capacidade de fazer ele fazer, entendeu? De induzir, né? Induzir. Então, tudo isso vai sendo trabalhado durante o ano nos processos educativos. Também a importância do Nutri ter contato com o atleta, né? Aquela anamnese que ele faz, ele acaba pegando aversões, gostos e tenta adequar o cardápio basicamente às preferências do atleta, né? É uma percepção que o nutricionista tem que ter com o seu atleta também, né? Fiz muita anamnese na minha vida, né? Eu fiz assim, tinha, sei lá, quantas mil anamneses. Fiz mesmo, fazia mesmo para ter essa observação. Hoje, eu tenho um bate-papo com os atletas novos, atletas que vêm de fora, coisa e tal. Tenho o meu bate-papo, óbvio, mas aí entra a transdisciplinaridade. Você vai na medicina e você fala assim, ele tem alergia muito séria
algum medicamento, algum detalhe que ele tenha te falado, que ele não me falou. Então, isso tudo, você tem que ter um bom trânsito com todos os profissionais, que, por sinal, os profissionais são muito bem capacitados, eles estudam pra caramba nesse nível, e você também tem que estudar pra caramba. Não pode ficar falando besteira. Sim, tem que ter engajamento no que vai falar, né? Mais uma vez, a necessidade de estudo, de conhecimento, que a gente vem falando desde o início da entrevista, né? Nenhuma informação nova que você pega é desprezada, né? Você não sabe a hora que vai utilizar, né? Não, por isso que eu falo, eu fiz muita anamnese na minha vida. Hoje eu faço mais diferente, mas hoje eu tenho a caminhada com o atleta 24 horas, então é outro cenário. Então, a gente conversa dioturnamente, né? Estou aqui no celular, pego aqui o celular, eu estou aqui com ele aqui, porque um atleta pode virar para mim e falar, doutora, o que eu como aqui, o que eu faço aqui? E por aí vai. Disponibilidade. Uma situação bem comum no futebol é as lesões, né? Quem acompanha os jornais de futebol, que é algo que os brasileiros mais consomem, né, de esporte, vê sempre a tal atleta com uma lesão, uma luxação, vai passar por uma terapia, cirurgia, né? Como deve ser o acompanhamento do nutricionista com esse atleta, né? Como ele deve acompanhar ele no retorno, né? Que a alimentação influencia muito na recuperação também, né? Uhum. Olha, bom, primeiro que a escolha do esporte determina o nível de lesão, né, ou o tipo de lesão, né? Então, determinados esportes já tem aí até as pesquisas, você já sabe, todo mundo faz probabilidades, né? Essas avaliações, então você já vai tendo isso normalmente. Então, isso, obviamente, futebol tem sempre alguns tipos de lesões maiores, mas tem muitos tipos de lesões no futebol. Então, tem uma variação grande aí nesse desporto, né? Depende, por isso que eu falo, aí depende do grau, o que vai acontecer. Você tem desde uma cirurgia até uma lesãozinha que fica ali com você o tempo todo e que você tem que tratar a vida inteira. Então, a gente fala que são até, você pode até passar por cronicidade, né? Então, é uma lesãozinha que você tem uma dor crônica. Então, você tem diferentes tipos de lesões, né? E aí, nessa situação, você tem que conversar com as pessoas especialistas, né? Quer dizer, o que aconteceu, que nível foi, qual é o tecido que está envolvido, né? E aí você fazer uma avaliação na sua área, quer dizer, sei lá, o seu perfil aminoácidico, sei lá, para fazer colágeno, né? Então, os aminoácidos que estão envolvidos a fazer isso estão legais, estão em níveis bons, não estão. Então, tentar não, né? Como a gente faz, né? Aconteceu dessa forma, esse é o nível de lesão, esse é o tecido, sangrou o tecido, não sangrou, é tendão, não é tendão, enfim, então é batida, é trauma, então tudo isso vai depender. Aí, em cima dessas informações, obviamente eu vou buscar o que tem de melhor para que a gente possa agir ali junto com todos os outros trabalhos que serão feitos para o atleta. Então, ele vai passar de fase, às vezes ele está numa fase 5, passa de fase 5 para fase 4 para 3, para 2, para 1. Ou seja, ele está se restaurando, ele está se regenerando, e aí eu não vou usar o mesmo processo alimentar na fase 5 para a fase 1. Inclusive, mudo isso, porque também muda as ações do atleta. Olha, fase 5 ele está na fisioterapia, fase 3 ele já foi para o campo. Depende da lesão. Então, essa situação de lesões que acontece em vários desportos, você tem que saber, está envolvido, está conversando com as pessoas especialistas naquela situação ali, né? Então, mais uma vez, é a inserção de conversas ali, né? Você está conversando, está trabalhando junto a com as outras pessoas. importância da reunião inter, né? Mais uma vez, a importância. Sim, o tempo todo a gente faz. Por Né? exemplo, doutora Mitz, durante a sua grande vivência em clubes e associações esportivas,
qual pode ser o maior erro que você percebeu que o nutricionista pode cometer, tanto na sua conduta ou na sua abordagem com o atleta? Putz, difícil isso aí, hein? Essa pergunta aí me ferrou. Não, é difícil essa pergunta. Porque eu posso responder algumas coisas que muitas pessoas podem falar, não para mim não é isso, né? Sim. Mas eu acho que o maior erro, né, não é ali nas ações diretas, porque você pode errar em algumas ações, né? Quer dizer, também você olhar para a equipe que está com você e falar, putz, errei, fui num caminho que não deveria ter tomado, vou tentar melhorar esse caminho. Então, você ter essa humildade que tem que ter mesmo, né, de você falar, olha, não sou conhecedora de tudo, de todos, né? Eu vejo isso. Na verdade, não é o maior erro. Mas correr atrás para saber, né? Não sei agora, mas nada me diz que amanhã algo me diz que eu já sei, né? Não, mas às vezes você pode errar feio ali e isso provocar um problemaço ali na frente. Então, é assim, assumir, não jogar no colo dos outros uma coisa que você mesmo fez, né? Então, acho que não é erro ou não erro, mas eu acho que são atitudes que você deve ter, né? Ser curioso. Então, o maior erro é não ser curioso. Não ser curioso. Então, não sou curioso, não quero nem saber. Não. Então, isso vai me demandar muito tempo. Eu estou a fim de assistir alguma coisa no cinema hoje. Tá legal, né? Então, vai para o cinema. Vai fazer o quê? O menino está com um problema. Você não vai passar seus 24 horas estudando o problema do menino para dar uma solução, você vai para o cinema. Então, são erros, eu acho, que é o quanto você tem aí na sua entrega, né? O maior erro também é não escutar as pessoas. Tem muita gente, por exemplo, eu tenho um método de trabalho, tá? Eu escuto bastante as pessoas, mesmo com o meu método de trabalho. As pessoas que estão envolvidas na minha área. Então, eu acho que isso é um erro gravíssimo. Você não escutar as pessoas que podem ter ideias diferentes e que podem ser incluídas dentro do seu processo de trabalho. Então, é essa linha. Outra coisa também, demandar. Então, para você demandar, né, quer dizer, olha, eu vou fazer isso, mas eu estou te ensinando isso. E você percebeu que a pessoa aprendeu e ela está com você, e vocês fizeram uma aliança, então deixa ela fazer agora. É ela que vai tomar as decisões ali. Então, ela toma pequenas decisões dentro de um processo que está determinado. Então, trabalhar essas situações dentro do departamento é muito importante. Falo isso hoje porque eu tenho uma equipe. Às vezes, quando você está trabalhando sozinho... Como é difícil montar essa equipe, né? É muito difícil. Você demora anos. Olha, nem vou falar aqui, porque também você já dei oportunidade para vários profissionais de nutrição que já quiseram estar no meu lugar, sabe? Então, assim, você tem. E tem profissionais que, a gente tem amizade até hoje, inclusive temos encontros, enfim. Quer dizer, tem seus prós e seus contras, o que não rolou, segue a vida, vai embora, segue a vida, vai embora e vai seguir sua vida sozinho, que a gente segue a nossa aqui. Com certeza. E vai ensinando quem quer estar com a gente. Sim, a curiosidade, né? Acho que foi uma expressão que a doutora usou que é muito interessante, ser curioso com o novo, né? Porque a suplementação há 20 anos atrás era algo novo, mas mal se sabia que hoje já seria o básico para se aprender, né? Então, essa curiosidade de se atentar, né? Sim, inclusive só para finalizar isso, a curiosidade foi o que gerou todos os artigos científicos. Todos. Sim. Todos. Porque a curiosidade eu quero saber o que aconteceu aqui. Aí você faz uma pergunta. Então, você tem que responder essa pergunta, é a curiosidade. Então, a curiosidade faz com que você consiga achar a vacina do Covid, você consiga achar, né? Então, é a curiosidade, é a projeção dos problemas. Pesquisa, né? Exato. Pesquisa.
Baseado nisso, como docente, né, qual dica ou conselho você deixa para o nutricionista que deseja seguir essa área de nutrição esportiva voltada, né, para o acompanhamento de atleta de alto rendimento? Primeiro assim, né? É super legal. É legal você caminhar no esporte, né? É diferente. Diferente de hospital, né? Você não lida com a morte no hospital o tempo todo. Você lida com os desafios para você vencer, né? Então, isso te dá coragem, te dá essa curiosidade para você encontrar caminhos. Então, trabalhar no esporte, ele é muito bom. Quando você encontra a verdadeira nutrição. Quando você encontra a verdadeira nutrição, que é traçar uma metanoia na pessoa que você está orientando. E essa metanoia, que é uma mudança de direção, uma transformação para um mundo alimentar holístico. O que significa isso? O holístico que eu quero dizer aqui é que você tem milhões de alimentos, milhões de culturas, milhões de tudo dentro dos alimentos, da alimentação e do processo de nutrição. Então, quando você aprende isso, a sua demanda ela é muito maior. Você é desafiado, o profissional é desafiado a um monte de situações. Isso que leva a uma palavra que começa com T. É uma palavra assim, que te dá uma baita de uma vontade, assim. Entendeu? Então, assim, aí você tem um baita desafio. Ou seja, você não está preso a uma situação alimentar, né? Então, tipo assim, nossa, a suplementação salva a sua vida. Nossa, você vai fazer, você vai trabalhar só um caminho alimentar, ou um outro processo alimentar, ou só um outro processo alimentar. Não, você tem tudo isso, desde um vegetariano, um vegano, um processo alimentar diferenciado, anti-inflamatório, antioxidante, para bioma, para o sistema imune. Você tem um monte de estudos que podem te ajudar nisso. Na hora que você descobre que você tem tudo isso em mãos, para trabalhar com uma pessoa e fazer uma transformação na vida dela e melhorar a carreira dela, você está no caminho certo dentro da nutrição esportiva. Não, se você sair disso, não. Mas se Com você estiver certeza. nisso, sim. Que muitos se espelhem, né, no início de curiosidade, de pesquisa, de amor. A gente percebe muito amor no fundo dos seus olhos na área que praticam. Por isso, esse sucesso e todo esse currículo aqui que eu tive que beber água, viu, para de tanto falar aqui, né? Parabéns, viu, gente? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Mitz Stancanelli, né, por dividir o seu conhecimento, o seu amor, o início de tudo, de como começou, como está atuante, né? É uma profissional capacitada, atuante, curiosa, né? Que foi algo que ela comentou muito aqui. E eu espero que venha elucidar os próximos profissionais da nutrição, né? Que venham se espelhar, né? Na doutora Mirtes, né? Para o futuro aí da nutrição, manter esse perfil, né? De profissionais, né? Não, legal. Eu que agradeço, Paulo. Obrigada aí pelo convite. Espero ter ajudado a elucidar um pouquinho mais o pessoal que estiver aqui nos assistindo. Eu agradeço a você que nos assistiu aqui, que nos ouviu, né? Viu e ouviu. Agradeço também. Espero ter podido ajudar. Se você quiser me acompanhar, né? Então tem meu Insta, Mirtes Stancanelli, é só entrar ali. E a gente vai trocando, tá? Então, vai em frente, busca seu sonho, né? Não passe a carroça na frente dos bois, vai aprendendo, os mínimos detalhes são os melhores. Então, é isso que eu falo em relação à parte da trilha de nutrição esportiva.
Certeza, palavras lindas, viu? Gratidão, muito honrado por ter aceito o convite, viu? Valeu, Tchau. obrigada. Beijo a todos, até mais.